Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou começar expondo o nosso tema. A gente está nesse grande tópico sobre Igreja Batista Reformada. Estamos buscando responder a pergunta: o que é uma Igreja Batista Reformada? E aí nós temos passado por alguns princípios, por algumas doutrinas, que são distintivos da tradição batista reformada, da tradição reformada. É isso que nós estamos vendo nesse bloco da nossa EBD. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre culto e liturgia reformada, parte 2, é a parte 2 da aula que nós começamos na semana passada. E você tem que sempre se lembrar disso aqui, ó. A gente está se baseando lá naquele artigo do Tom Hicks, como eu disse a vocês, o que é ser um batista reformado, onde ele traz 5 tópicos. Tópico da confessionalidade, que a gente já viu, tópico sobre a soteriologia calvinista, que nós também já vimos, o tópico da teologia do pacto, nós trabalhamos, e esse que nós estamos falando agora, que é o princípio regulador do culto. Mas nós não estamos falando só do princípio regulador do culto. Eu expandi um pouco mais e estou trabalhando sobre liturgia reformada, sobre culto da perspectiva reformada, doutrinas importantes com relação a isso. Nós estamos com uma visão mais abrangente. E depois nós vamos falar sobre os usos da lei de Deus, que também é um tópico importante. Mas vamos então à nossa aula, culto e liturgia reformada. E eu quero que você lembre 3 tópicos que foi que eu comecei trabalhando na semana passada. Introduzi isso na semana passada e eu trouxe aqui de novo só para você relembrar. Primeira coisa, a reforma, como nós estamos aprendendo, ela não foi só uma reforma doutrinária, ela também foi uma reforma cultica. Isso é importante. Os reformadores, eles não buscaram reformar apenas o aspecto doutrinário, mas eles também buscaram reformar o aspecto do culto. A doutrina foi o retorno às escrituras, né? E isso impactou também a prática deles. O jeito que eles estavam adorando, o jeito que eles faziam igreja, isso é muito importante. Os reformadores estavam querendo ali tirar as idolatrias medievais e os trapos do catolicismo romano e voltar para aquilo que as escrituras diziam, para ver como que a escritura molda e trata a adoração. E nesse sentido, eles pegaram princípios da palavra de Deus e começaram a aplicar a liturgia, a adoração, ao culto. E o que nós estamos fazendo aqui nessas nossas aulas sobre culto? A mesma coisa. Nós estamos buscando aplicar esses princípios da palavra de Deus. E aí é claro, e você tem que ter isso em mente também, é claro que não dá simplesmente para a gente pegar o que os reformadores fizeram há 500 anos atrás, pegar tudo naquele contexto que eles estavam, do mesmo jeito, e falar assim, não, é assim que a gente tem que fazer hoje. Não é bem assim, né? As formas, né, ou as aplicações. O que nós pegamos são os princípios e a doutrina. E aí nós trazemos isso para a nossa realidade e aplicamos isso na adoração, no culto a Deus. Por exemplo, nessa época, né, existia o canto genebrino. Vocês já viram? Você sabe o que é canto genebrino? Quem sabe o que é canto genebrino? Ninguém sabe o que é canto genebrino? Ninguém? Fala! Aumenta a voz. Fala aí mais alto. Eu li o livro do professor Felipe Pontes, que era um canto bem simples, quase que não tinha melodia. Bem simples. Ele tem um aspecto de simplicidade, mas então você um dos deveres de casa para vocês, um dever extra. Coloca lá no Google, um canto genebrino, você vai ver. Oi? A capela, também tem a capela, mas tem um que tem acompanhamento de instrumentos, o órgão. Você coloca lá o canto genebrino. Ele é um canto bonito, né? Mas ele é um canto bem diferente, vamos dizer assim, muito mais clássico, bem mais específico. A gente não vai simplesmente pegar aquele negócio, não, isso aqui era cantado na igreja de Calvino, em Genebra, então a gente só pode cantar agora canto genebrino na igreja. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tem um aspecto interessante desse canto, desse tipo de canto, e da forma como eles faziam, que a gente pode aplicar hoje, a gente vai ver. Eu só estou trazendo esse exemplo aqui, para vocês verem que não é simplesmente, não, a forma que foi feita ali, então tem que ser feita na igreja, essa é a forma santa, sagrada, e só assim que pode ser feito. Não. A gente pega o princípio, a gente pega a doutrina, e a gente aplica no tema de culto, no tema da adoração e no tema da liturgia. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês se lembrem também que existe uma conexão muito profunda entre aquilo que a gente crê, né? Aquilo que nós pensamos da igreja
e aquilo que a gente faz no culto. Existe uma conexão profunda disso. Isso no meio reformado também. Não é só no meio pentecostal, ou no meio metodista, ou no outros meios aí. No meio reformado também. Como o reformado pensa a igreja, como o reformado vê a igreja, a eclesiologia, impacta também a forma como ele pensa a doxologia. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprofundar na palavra de Deus, os princípios, e aplicar isso no culto. Ok? Ok. Quais foram as doutrinas que nós vimos na semana passada? Quem lembra? Foram 3. Para dar uma dica. Quem lembra? Fala uma aí. Ninguém lembra. Meu Deus. Deus o quê? Deus e seu povo. Vamos melhorar essa resposta da irmã Tatiana? Deus faz aliança com o seu povo. Né? Por Deus fazer aliança com o seu povo, qual é o princípio que a gente viu, que a gente pode aplicar na liturgia? A liturgia como um diálogo. Se Deus é um Deus de pacto, nós estamos falando com Ele quando a gente está cultuando. E a nossa liturgia tem que ser assim. Deus fala e nós respondemos. Né? Qual foi outra doutrina que a gente viu na semana passada? O convite do povo de Deus? Não foi isso. Isso aí era uma implicação. Mas tinha outras 2 doutrinas que... Oh, meu Deus, misericórdia. E aí, pessoal, quem lembra? Quem estava na aula da semana passada? Levanta a mão. Quem estava na aula da semana passada? Não lembra o que a gente viu? A forma de adoração. A gente viu isso no princípio regulador do culto, sobre formas de adoração. Mas aqui, especificamente, eu estou querendo as doutrinas que nós aplicamos no culto e na liturgia. A primeira já foi, Deus faz aliança com o seu povo. Qual foi outra? Deus convida a uma implicação de uma delas. Não é a doutrina lá, aquela que a gente... Nós cantamos, oramos, ouvimos a palavra, a gente aprendeu isso também. Mas lembra, eu falei assim, irmãos, agora nós vamos aplicar princípios da palavra de Deus no culto e na liturgia. Aí uma foi essa, Deus é um Deus de pacto. Isso é uma doutrina. Doutrina pactual, doutrina da teologia pactual. E qual que era o princípio que a gente viu para o culto e liturgia? A liturgia como um diálogo. Deus fala e nós respondemos. Aí lembra que eu dei o exemplo da nossa liturgia? A chamada adoração, a nossa oração, e depois a gente canta. Aí a gente... Ela já 3 vezes isso. Ela está tentando ver, será que ele vai aceitar agora? Será que ele aceita agora? Isso, Mateus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aê! A doutrina da soberania de Deus na salvação. É uma doutrina, irmãos. Soberania de Deus na salvação. A gente estudou isso no nosso curso aqui? Então, a doutrina da soberania de Deus, como nós vimos, é a doutrina. Qual que é o princípio litúrgico que vem daí? Que Deus, na salvação, Ele toma iniciativa, não é? No culto também. Então Deus é o iniciador. Ele é o condutor do culto e não o mero espectador. Foi esse o princípio litúrgico. Então, quando nós estamos adorando a Deus, o culto é resposta nossa só em segundo plano. Em primeiro lugar, o culto é obra de Deus. Ele age em nós. Por isso nós respondemos a Ele. Por isso nós adoramos a Ele. Então sim, é o Senhor quem nos chama à adoração. É Ele que nos convida. E nós reagimos. É a iniciativa dele. Foi isso que nós aprendemos. Não foi isso? Ou eu estou errado? Estou certo, obrigado. Então, obrigado, Fábio. E o terceiro e último. Agora. Você olhou na lição aí? Ah! Aí, boa, Rosinha. Terceira doutrina que nós vimos foi a visão exaltada de Deus e a visão consciente do homem. Ou seja, uma visão da depravação humana. A doutrina reformada, ela é teocêntrica, sim ou não? Ela tem uma visão exaltada de Deus, daquilo que Deus é. A doutrina reformada, ela é consciente daquilo que o homem é? Sim, ela fala da depravação total, ela fala das inclinações do coração, do pecado que manchou, que deturpou nosso coração, né? Então, qual que é o princípio litúrgico que nós aprendemos daí?
que o reformado, quando fala de culto e liturgia, ele sempre vai buscar unir transcendência com simplicidade. Então, se a gente vai para o catolicismo romano, se a gente vai lá para o período medieval, nós vamos ver que o culto era muito pomposo, era muito exteriorizado. Eram artistas, cantores profissionais que estavam cantando as músicas. As catedrais eram belíssimas, com uma arquitetura muito rebuscada. Muitas vezes artistas famosos é que faziam as catedrais, com vitrais e tudo mais, com esculturas. Então, as pessoas chegavam naquele lugar e falavam assim, nossa! E eu não estou dizendo aqui que o reformado, ele não aprecia a arte, não é isso. Só que quando se trata de culto, nós não podemos ter a nossa atenção desviada para as formas. Nós precisamos manter o nosso foco no Senhor, na transcendência de Deus que surge da palavra pregada. Então, quando os reformados eles voltaram para as Escrituras, eles disseram assim, a gente precisa ser simples nas nossas formas. Então eles rejeitaram de início tudo isso, toda essa pompa. Eles falaram, não, essas igrejas aqui não. As pessoas ficam olhando para isso aqui, ficam maravilhadas com isso aqui, elas não se maravilham na palavra. A gente precisa voltar para a palavra. A gente precisa ver o que a palavra diz. Então eles uniram esse princípio da simplicidade, tiraram toda a pompa do culto e falaram, a gente precisa olhar para o Senhor na palavra. Então esse foi um princípio que o que foi impactado, né, na liturgia e no culto, a gente viu semana passada. Aí vocês estão naquele versículo assim, foram salvos como passando pelo fogo. Sabe, Rosinha? Foi aqui no detalhe. E aí, qual a doutrina? Como é que é? Vamos ajudar aqui e tal. Acabaram se salvando. Tomara que nessa aula aqui vocês consigam firmar mais aí os conceitos e na próxima semana vocês me deem respostas mais certeiras, ok? Tudo bem? Mas então, o que a gente vai fazer nessa aula hoje? A mesma coisa que a gente viu na semana passada. Nós vamos pegar a doutrina, nós vamos aplicar a doutrina, nós vamos ver o princípio aplicado na liturgia e nós vamos ver as implicações disso. Ok? Sim ou não? Ainda bem que vocês estão aí. Obrigado. Primeira doutrina, sacerdócio universal dos crentes. O que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes? Quem pode falar? Eles podem se chegar a Deus, sim. O que mais? Isso aí, é isso aí. Então, é isso aí. O Moisés trouxe aqui a base bíblica, né, lá em 1 Pedro. Vocês falaram o princípio. O sacerdócio universal dos crentes, a gente estudou isso também no nosso curso. Ele diz assim, olha, todos os crentes têm acesso a Deus. Não é só o padre, não é só o pontífice, a ponte, o papa, o sacerdote, que pode se achegar a Deus. Todo crente pode fazer isso. E por que ele pode fazer isso? Porque Cristo derramou seu sangue, rasgou o véu de alto a baixo, e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes diz isso. Todos são sacerdotes. Sim, Deus. Sim. Sim. Isso é bem significativo. Né? E não é um véuzinho, assim, uma cortininha que a gente faz aqui, não. Era um véu mesmo, um grosso, um negócio bem trabalhado. É um negócio que separava, né, o lugar santo do santo dos santos. Então, quando esse véu é rasgado, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, agora o acesso está livre. Todos podem se achegar pelo sangue de Jesus. E é isso que a doutrina diz. E qual que é o princípio que nós podemos tirar disso? O princípio que nós podemos tirar disso, a gente poderia tirar vários, mas eu estou tirando esse aqui, depois eu vou falar de outro. É que nós devemos dar na igreja prioridade do canto congregacional, por exemplo. Por quê? Porque nós somos um corpo adorador. Então, o culto, se todos são sacerdotes, o culto tem que ser marcado por todos adorando a Deus juntos. Não só os profissionais, não só em latim, uma língua que o povo nem entendia direito, mas
na língua, né, materna de cada um, de forma que todos façam juntos, de forma que todos adorem a Deus a uma só voz. Então, o princípio do sacerdócio universal dos crentes nos leva a aplicar isso dentro da igreja. E como nós podemos, né, expandir esse princípio dentro da igreja? A gente pode ver que, por exemplo, no contexto da reforma, né, esse sacerdócio universal fez com que a música dentro da igreja ela saísse do âmbito profissional e ela fosse estendida a todos os crentes. Lutero mesmo, ele faz várias mudanças na liturgia e na adoração, logo depois da reforma eclodir, né? E ele acrescenta, por exemplo, um cântico de toda a congregação após o sermão. Aí você fala assim, Jonatas, não tinha isso antes? Não. Então, assim, Lutero, ele faz isso já é revolucionário para a época. A congregação, os leigos, cantando juntos depois do sermão, isso seria impossível. Mas é uma das medidas que ele faz, para que todos participem do evangelho, da sua proclamação, e isso é muito inovador. No contexto medieval, irmãos, o canto ele era algo muito elitista, não tinha inclusão do povo. Muitas vezes, em sua maioria, era um canto melismático, cheio de pompa. Músicos, o que é um canto melismático? Expliquem ao povo. Expliquem ao povo aqui. Explica ao povo comum, por favor. O que é um canto melismático? Já viram quando você vê aquele cantor que pode cantar música normal, retinho? Glória e majestade, tão diante dele. Ele começa a fazer várias vozes. O povo geralmente chama de firula, né? É melismeio. Entenderam, gente, o que é um canto melismático? É aquele canto que a gente estaria cantando aqui todos juntos, né? É o seu povo aqui presente. A gente tá cantando. Aí vem é o seu povo aqui presente. Não, mas o povo entendeu, é isso que importa. Entenderam, né? Então, melisma é isso, um canto melismático. E aí ele era um canto cheio de pompa, cheio de técnica, e que não alcançava as pessoas mais simples e dificultava a compreensão e a didática. Então eu falei de Lutero, agora falando de Calvino. Calvino tinha um projeto, por exemplo, de tornar o canto mais didático. Por exemplo, Calvino dizia assim, a gente não precisa de instrumentos. Vamos tirar os instrumentos para ouvir o povo? Vamos estimular que a música seja rimada e haja mais repetição para que o povo aprenda melhor? Vamos preferir não ter polifonia, ou seja, complexidade de muitos sons, sem melismas, para que as músicas sejam mais fáceis. E o desejo dele era incluir as pessoas, tornar mais simples. Era uma preocupação com o povo. Então, quando a doutrina da sacerdócio universal chegou na igreja, a adoração foi impactada. O povo foi impactado. Por quê? Porque eles estavam cantando a uma só voz. Então, o canto era para isso também. E como que a gente pode, aplicar isso na nossa igreja hoje, agora, na nossa igreja local? Quais são as implicações? Por exemplo, a aplicação de que o culto ele é um aglutinador de gerações antes que múltiplos cultos atendendo a diferentes gostos. Quem aqui já viu, e está acontecendo agora, e inclusive em igrejas de pastores sérios. Igrejas de pastores que muitas vezes estão pregando a palavra. Mas eu penso que não compreenderam ainda muito bem ou levaram as últimas consequências da doutrina da igreja e as implicações da doutrina reformada. Quem é que já viu igrejas que estão separando os cultos entre um culto mais tradicional e um culto mais contemporâneo? Alguém já viu isso aqui? Sim? Já viram isso? Está acontecendo. Eu não estou falando de igreja maluca, não. É isso que eu quero que vocês entendam. Estou falando de igrejas conservadoras que estão olhando a palavra. Mas aí, por conta da pressão, por conta do tempo, por conta de querer satisfazer um gosto X ou Y, falaram assim, a gente podia ter 2 cultos. Quais? Um culto mais tradicional. Aí nesse culto mais tradicional é cantado músicas mais tradicionais. Músicas de vencedores por Cristo, cantor cristão e tudo mais. E aí tem um culto mais contemporâneo. O culto mais contemporâneo, a pregação é um pouco menor, e aí são músicas worship, sabe? E eu não estou falando de worship maluco, não. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Pode ser um worship com uma música boa.
Mas aí fica naquela repetição, naquele negócio, sabe? Aí abaixa a luz, para dar um clima. Você entende disso, né, Matheus? Você entende disso, né? Entendeu. Então, uhum. Sim, tem isso também, mas eu falei aqui, ó, a Calvino falou que a música tem que ser rimada, tem que haver repetição. Só que é uma repetição que serve a palavra. É uma repetição que instrui o povo que está servindo, e não uma repetição como um mantra. Que a gente fica falando aquilo assim, fica assim, por horas e horas. Então é diferente. Então a resposta está aí. Sim, Deus. Vou falar. Vou falar. Sim. Não nesse ponto, no próximo. Geralmente reafirmando uma verdade bíblica, né, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas aqui, considerando que o povo tem que ter isso, para reafirmar todo o povo como um ensinamento. É diferente do caso de Jesus. Sim. Esse é o ponto que eu estou dizendo de servir a palavra, servir ao propósito da palavra. Então, como eu disse, os reformadores eles prezavam por repetição na música, para que ficasse mais simples para o povo. Mas, novamente, é uma repetição que serve a palavra e não simplesmente um mantra para emocionar as pessoas. Então, a gente tem essa implicação. Quando a gente chega aqui no culto, irmãos, é claro que a gente sabe que existe um irmão mais velho, existe um irmão mais novo, existe a criança. Mas o que a gente vai fazer? Fazer um culto para cada um? Agora aqui, culto para quem tem mais de 40, culto para quem tem entre 20 e 40, culto para quem tem menos de 20. Vamos fazer isso? Que loucura! Que loucura! O culto, ele reúne gerações. E no culto nós cantamos uma música mais contemporânea, não cantamos? E cantamos uma música do cantor cristão, um hino do cantor cristão. E o jovem tem que cantar a música do cantor cristão, e o mais velho tem que cantar a música contemporânea, ora bolas. É assim. Porque nós somos um povo, nós somos um corpo. Então a gente precisa isso, né? E aplicando especificamente no canto, né, para o pessoal da música, para toda a igreja também. O nosso texto musical tem que ser inteligível. O tom da música tem que ser acessível. A melodia da música tem que ser alcançável. Tem que fazer o povo cantar. Tem que ter funcionalidade. Então, às vezes, vai ter um irmão aqui, né, cantando, né, o Renato, um exímio cantor melismático. A Juliane e outras, que poderia fazer uma apresentação aqui, uma performance incrível. Mas quando estão aqui, eles colocam isso abaixo. Eles dizem assim, a igreja precisa cantar. E eu preciso servir a igreja. Então não é uma questão de saber fazer, entendeu? Você pode ser muito bem preparado e cheio de técnica. E glória a Deus, use sua técnica para isso. Em outro momento, talvez, você pode fazer uma apresentação, não no culto, né? Em outro momento aí que seja, você vai fazer uma apresentação musical, você pode utilizar de suas técnicas, mas na igreja, a igreja precisa cantar. A igreja precisa cantar. Ai, tá falando muito tu, hein? Tô brincando. Fala aí, vai. Vai e volta nessa questão. Porque assim, nossa igreja já fez apresentações musicais pontuais no culto e tal. Depois nós tiramos todas. E hoje a gente vem conversando sobre isso, né? Como é que funciona isso? Porque, de fato, existem pessoas que têm dons e talentos muito bons que poderiam, de alguma forma, servir a igreja com esses dons e talentos musicais. E aí, como é que, assim, qual é a... Deixa eu te colocar nesse problema. Ok. Hugo está falando sobre o que ele chamou de apresentações musicais, que a gente vai corrigir isso aqui agora, né? Uma apresentação, uma pessoa cantando, né? Ou uma dupla ou um trio, né? Vamos colocar como uma participação individual, um coral e tudo mais. Como que a gente pode pensar isso? Isso não tem nenhum espaço no culto da igreja? Eu acho que não. Eu acho que isso pode ter um espaço, mas qual? Servindo a palavra e servindo a igreja.
Então, se a gente coloca uma pessoa para cantar uma música aqui, né, para fazer um solo, e essa pessoa está fazendo esse solo simplesmente para mostrar como ela canta bem a igreja, ou para cantar bem, que seja, eu acho que não faz sentido. Agora, se essa pessoa está aqui e ela está servindo a igreja com aquilo, e ela está fazendo a igreja também cantar e aproveitar daquele momento, eu acho que faz sentido. Então a gente também tem que ter sabedoria na forma de aplicar. A gente vai aplicar, tirar nossas músicas congregacionais e colocar uma participação individual? Não. Mas, por exemplo, num pós-lúdio, cabe? Cabe, não cabe? Num prelúdio? Cabe, não cabe? Onde a igreja está ali, ela está começando, se preparando para o culto, no prelúdio, né? E ela está orando, e depois tem aquele momento, uma pessoa vem e canta. Né? Um coral encerrando um culto, por exemplo. Levando a igreja também a refletir sobre a música, a responder isso e tudo mais. Sim. Tem momentos específicos, né? Você tem Natal, normalmente a gente aplica isso, uma cantata de Natal e tal. Então, assim, a gente tem espaço para, mas nós não negociamos esses princípios fundamentais, entendeu? Então, o que eu vejo, eu fui criado numa igreja em que tinha muita apresentação, muita. Então, todo culto tinha que ter uma, E basicamente era assim. A pessoa dava o playback ali, para Vivi e para Deilson, né? Dá o playback lá, coloca o playback, chega lá, bota na 12. Não é essa não. Essa é raiz demais, velho. É que é só quem viveu. Só quem viveu vai saber. Aí a pessoa tá, aí começa a música. Não é essa não. Isso, quem viveu isso é maravilhoso. A pessoa tá ali, aí achou a faixa. Beleza, achou a faixa. Aí bota do início. Aí bota do início. Aí a pessoa vai ali, aí a pessoa canta uma música, a igreja fica assim. E pronto, sai. Aí não tem conexão nenhuma com o culto, não tem conexão nenhuma com o povo. Aí pra que isso? Não dá. Toda participação no culto, seja uma pessoa orando, seja fazendo confissão de fé, seja cantando, tem que servir a palavra e servir o povo da palavra. Então, olhando esses princípios, a gente aplica. Tá? Nem é um problema tão grande assim. Sim? O pessoal da música hoje está como? Que ele está falando sobre nós. Tá mandando direto. Fala. Ele recebe. Muito dessa, né? Muito dessa. Não, tinha vezes que a gente via, eu vinha na igreja assim, chegava um irmão se dizendo missionário, músico, pregador itinerante, aí o povo deixava o cara cantar lá. Eu falava, cara, o que é isso, gente? O irmão toca um saxofone com um órgão, com uma flauta, com uma gaita no pé. Não importa. Vai ficar quieto, vai ficar sentado, vai fazer o quê? Infelizmente isso era comum. Mas é isso aí, esses exemplos, né, nos fazem nos aproximar daquilo que a gente está querendo dizer aqui. Ok, vamos expandir isso aqui, vamos para o próximo. Segunda doutrina. Doutrina das marcas da igreja e a prioridade da escritura enquanto meio de graça. Nós aprendemos sobre as marcas da igreja verdadeira? Aprendemos, né? Vimos pregação da palavra, vimos a ministração das ordenanças, a disciplina. A gente aprendeu sobre meios de graça? Aprendemos, vimos que a palavra é um meio de graça, que a comunhão é um meio de graça, que a oração é um meio de graça, que as ordenanças são um meio de graça. E aqui a doutrina que eu quero trazer, chamar a atenção dos irmãos, é essa: as marcas da igreja e a prioridade da escritura enquanto meio de graça. Nós aprendemos isso. E qual é o princípio que a gente tira para o culto dessas doutrinas que nós aprendemos? Que todo culto deve ser permeado pela palavra. Quando a gente estava vendo sobre meios de graça, eu disse assim, olha, a oração é o meio de graça, lembra? As ordenanças são o meio de graça. A palavra é o meio de graça. Mas quando eu falei da palavra, eu utilizei um termo que a diferencia dos demais, que foi qual? Quem lembra? A palavra tem? Começa com P. Primazia. Isso aí. Primazia. Por que a palavra tem primazia? Porque é ela que dá o conteúdo de todos os outros. Então, se a igreja verdadeira ela é marcada pela palavra de Deus,
se a Escritura tem essa primazia, toda a liturgia da igreja tem que ser permeada pela palavra. O jeito que a gente ora, o jeito que a gente canta, o jeito que a gente prega, o jeito que a gente fala das necessidades da igreja, o jeito que a gente faz qualquer coisa, tem que ser permeado pela palavra de Deus. Tudo tem que ser envolto pela palavra. Se a liturgia é um diálogo, como nós vimos, e se o Senhor é o nosso Senhor do pacto, a gente tem que falar com Ele nos termos que Ele quer, nos termos que Ele nos deu. E isso está escrito na Escritura. Toda a liturgia, toda a forma de culto dramatiza, comunica o Evangelho, narra uma história de redenção. Não somente a pregação, mas todas as partes do culto refletem a palavra. E se refletem a palavra, também forma o coração do povo de Deus. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, não, eu vou fazer bagunça até a hora da pregação, e na hora da pregação eu paro, porque aí é a hora da pregação, sabe? Se você está num culto permeado pela palavra, você está perdendo muita coisa. Sim, a palavra tem primazia, a pregação tem primazia, mas se um culto ele é todo encharcado de doutrina e verdade bíblica, todas as partes dele importam. É isso que a gente está dizendo aqui. Então, a implicação para nós, né, para a igreja local, é que a gente tem que ler porções dos dois testamentos, por exemplo, na igreja. Falar sobre Antigo e Novo Testamento, a palavra inteira importa, né? Nós podemos ler trechos da lei do Evangelho, nós cantamos a Escritura, nós cantamos a palavra. Como a Deilze falou, né? Nós cantamos os salmos, aquilo que ficou conhecido como salmodia. Você salmodia quando você canta os salmos. E o cantar salmos é algo que a igreja faz há muito tempo. Desde quando a igreja é igreja. Ela canta os salmos. Se você colocar lá no... Esse é um recurso muito legal. Se você colocar lá no Google assim, Confederação Brasileira de Salmodia, Comissão Brasileira de Salmodia, CBS, Comissão Brasileira de Salmodia. Você coloca lá, você vai ver todos os salmos da Bíblia, todos os salmos, metrificados, separados, estruturados e cantados. Na melodia do canto genebrino e na melodia contemporânea. Muito legal. Aí muitas vezes eles pegam uma melodia que a gente conhece, por exemplo, aquela melodia do Maravilhosa Graça, que a gente canta, e aí eles botam num salmo. E aí você fica com aquela melodia na cabeça que você já conhece, mas cantando o salmo. E cantar o salmo, irmãos, não é assim. Eu peguei um salmo e aí com base no salmo eu fiz a música. Não é isso. Cantar os salmos é cantar as linhas do salmo, as palavras do salmo, do jeito que está ali. A gente pode inverter sentenças. Eu posso pegar uma parte e botar para baixo, botar para cima, mas o conteúdo da música tem que ser ditado por aquilo que está no texto. Então é isso que é cantar os salmos, e não fazer uma música baseada nos salmos. E essa comissão faz isso. Algo muito legal, muito legal. Tem algumas músicas deles que a gente canta aqui na igreja, inclusive. Muito bom, isso é um princípio aplicado na igreja. Por último, para a gente encerrar, a doutrina da igreja como comunhão dos santos. Nós aprendemos isso, sim ou não? O que é a essência da igreja? Qual a essência da igreja? A gente viu que é comunhão dos santos. A igreja é uma comunhão dos santos. E qual o princípio que a gente aprende disso? Que há 3 esferas do culto, por exemplo, nós podemos tirar isso. Existe o culto particular, ou sua devoção particular, aquilo que você faz diante do Senhor, privadamente, individualmente. Existe o culto familiar, que você faz com sua família, né? E existe o culto público, que é o que nós fazemos como igreja. Com a ênfase nessa terceira, né? Que representa melhor o ajuntamento. Então, se eu penso na igreja como uma comunhão dos santos, eu entendo que existe essa esfera de culto público que eu só posso fazer com a igreja. Que eu só posso fazer no meio da igreja. Então, eu preciso da comunhão dos santos para adorar como igreja, como povo reunido ao Senhor. E isso nutre a minha adoração particular, ou seja, individual, ao Senhor. E isso também nutre a minha adoração familiar. Essa é a ordem. E não simplesmente, não, tá bom, eu já faço meu devocional, eu já adoro aqui com a minha família, então eu não preciso, né, do culto na igreja. Não é assim. A implicação que nós temos para a vida da igreja é exatamente essa, a importância da reunião pública, com o reforço do culto doméstico, com o reforço das suas devoções particulares.
A gente aproveita o culto familiar, por exemplo, para reforçar e reverberar aspectos e ensinamentos do culto público da igreja num domingo. Então, se você está lá no seu culto familiar, no seu culto doméstico, algo maravilhoso isso, continue fazendo. Você pode utilizar aquilo para reforçar o que foi ensinado na igreja. Você pode utilizar isso como uma reverberação daquilo que os seus filhos, daquilo que a sua esposa, daquilo que você, esposo, né, marido, tem ouvido na igreja local. Por quê? Porque a igreja é essa comunhão dos santos e nós precisamos disso para nos nutrirmos. É isso que esse princípio diz. Aqui. Última coisa aqui que eu trouxe para vocês é esse negócio de pensando na forma. Eu queria voltar a falar com os irmãos que a forma ela importa, né? A forma como nós fazemos as coisas no culto, ela importa muito. E como nós vimos na aula passada do princípio regulador do culto, nós pensamos a forma à luz da Escritura e com prudência cristã. E existem formas que devem ser aplicadas no culto e podem ser aplicadas no culto porque são prudentes e expressam uma verdade bíblica e outras não. Por exemplo, Calvino, quando ele estava lá em Genebra, ele aplicou uma forma na hora da oração que era a seguinte. Tinha um momento de oração e nesse momento de oração as pessoas se ajoelhavam para orar. Vocês acham que essa forma é aplicável ao culto? Você acha que ela é prudente? Você acha que ela fere algum princípio da Escritura? Não. Então tudo bem, né? Ela está servindo a igreja? Tá. Ela está comunicando algo bom? Sim. Sim. Da forma, tá. Então Calvino aplicou isso. É assim que a gente tem que pensar nessa forma, né? Mas não podemos simplesmente consagrar uma forma, como se essa fosse a mais bíblica, ou que essa fosse a única que deve ser feita, mas temos que refletir se ela revela sensatez, boa reflexão da Escritura, prudência e sabedoria. É assim que nós pensamos forma do culto. Uma pergunta importante é a seguinte: que tipo de ensino ou incentivo a uma determinada prática aquela forma está comunicando? Por exemplo, quando você chega numa igreja cheia de enfeite, cheia de efeitos visuais, o que aquela forma está conectando? Está expressando? Não dá para dizer que não comunica nada. Não dá para dizer que não significa nada. Sempre vai comunicar alguma coisa. Pensa na doutrina do sacerdócio universal dos crentes, irmãos. Pensou na doutrina do sacerdócio universal dos crentes? Está na cabeça? Tá. O que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes tem a ver com jogo de luzes, palcos, máquina de fumaça? Nada, né? A ligação que tem é que essas coisas, essas formas, podem negar o sacerdócio universal dos crentes. Como? É a pergunta. Por exemplo, se na igreja eu tenho um grande palco, ok? Está tudo escuro. Só o palco é iluminado. Aí tem um foco de luz só naquela pessoa que está ali falando. Tem uma máquina de fumaça que ainda deixa tudo muito nebuloso. O que isso está comunicando? Culto antropocêntrico, o que mais? Alguém falou alguma coisa? Pode estar comunicando isso também, né? O que importa é o que está no palco. O que importa é o que está na frente, está saudando o homem. E o povo adorador, está onde? Assistindo, está tossindo lá. Está assim, caramba, não estou enxergando nada lá. Aquela senhorinha de 60 anos, de 70, de 80 anos, está lá no final da igreja, ela está assim, ó. O que eles estão fazendo ali, hein? Separa quem está na frente de quem está no banco. Aí você fala assim, não, mas não tem nada a ver. Mas será que não comunica isso? Será que não está dizendo assim, olha aquele cara lá, né? Olha quem está lá. Então, tem esse tipo de coisa. Parede preta, sombra. Sombras na igreja, assim, né? Parede preta. Tudo muito escuro. Não tira a visibilidade da igreja? Você consegue olhar para e ver seus irmãos? Não. Então, será que isso não atrapalha o povo que adora? Né? Música alta. Caixa de som estrondando. Quebrando na bateria. Isso atrapalha a igreja? Essa forma atrapalha a igreja? Por que a gente tem que pensar, não é só falar que sim.
é pensar por quê. Por que atrapalha a igreja? Porque a igreja não canta. Porque a igreja é distanciada de quem está aqui. E a igreja não deve ser distanciada de quem está aqui. A igreja deve ser aproximada de quem está aqui. E quem está aqui tem que servir a igreja. Se eu subo para orar, e a minha oração é desconectada da realidade de vocês, eu não estou servindo vocês. Se eu subo para cantar, e o meu canto é desconectado de vocês, eu não estou servindo vocês, entende? Então essas formas, elas perdem na comunhão dos santos, no sacerdócio universal dos crentes. Entendemos? Então é assim que a gente pensa também a forma, isso é importante. Sim, Deus. Isso também, né? Um culto com entendimento, né? Um culto em que você está consciente. Então assim, quando a gente pensar sobre essas coisas, e sobre essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, vamos pensar mais profundamente nas implicações e nas doutrinas que a gente tem aprendido aqui.